Será que existe segredo mesmo para tocar violão? Ó, eu vou te falar o que eu considero um segredo. Um segredo é algo que as pessoas, na minha opinião, fazem errado de um jeito porque elas não sabem o jeito certo, o segredo que faz ter mais resultado. Então, o segredo é algo que a pessoa não tem consciência, né? A pessoa que, no caso, quer realizar o sonho de tocar violão, não tem consciência que isso e acaba fazendo errado. Ela não tem consciência desse segredo. Ou seja, é algo que a pessoa que está ali todos os dias ali tocando, ela não sabe. Então, por isso que eu chamo de segredo. E é por isso que eu tô aqui, né? E por isso que eu coloco o tema dessas aulas. Mais um segredo para tocar violão que a pessoa não sabe. E aí, no caso do segredo aqui, né? Eu vou falar, é claro, mais no fim da aula eu vou te mostrar, né, mais em detalhes como que você vai fazer para ajudar, né, você conseguir realizar esse sonho. Mas o segredo que eu estou falando aqui é exatamente um erro que muitas pessoas cometem, que é o seguinte: muitas pessoas vão começar a tocar violão, né? E essas pessoas acabam indo direto para a prática. Ou seja, ela pega o violão e começa a praticar ali, tipo, pegar uma música, pegar outra. Só que aí ela começa a encontrar problemas. Quais são os problemas que ela costuma encontrar no decorrer do caminho? O primeiro problema é esse daqui, ó, que ela encontra, ó. Meus dedos são duros. Esse é o primeiro problema que ela encontra. Então ela começa a perceber que os dedos dela, na hora que ela vai começar a fazer aqui, né, os acordes, o dedo não vai. Tem gente que faz até assim, ó. Tem gente que faz desse jeito aqui, ó. Vai pôr o acorde, pega a outra mão e faz isso aqui, ó. Opa, agora sim. Né? Faz até vai lá ajudar, porque esses dedos aqui, às vezes eles ficam realmente, né? As pessoas, pô, tá duro mesmo, né? Então, esse é um problema que a pessoa enfrenta quando ela vai direto para a prática. E daqui a pouco eu vou te mostrar a solução disso. Posso te falar uma outra coisa frequente que acontece? É o seguinte, ó. A pessoa pega, né? E descobre, pensa assim, pô, mas minha mão é pequena, né? A pessoa às vezes pensa, pô, mas Fred, eu não sei se vai dar certo para mim, porque minha mão é pequena demais, né? E não sei se você pensa assim também, mas se você pensar ou minha mão é pequena demais, ou então a pessoa tem aquela mão tão grande que o dedo grosso, né? Ali que ela pensa, pô, mas meu dedo não, né? Já tampa a casa inteira aqui. Né? Então, tipo assim, tem isso aí também. Mas na maioria das vezes é a pessoa que vai fazer e a mão não vai. Aí começa a pensar, pô, mas minha mão é pequena para tocar violão, né? Então, porque não vai de jeito nenhum, né? E isso é uma outra coisa, o problema que a pessoa enfrenta quando ela vai direto para a prática e ela não consegue entender algumas coisas que vêm antes. Um outro problema que a pessoa comete, né, que acontece com a pessoa quando ela está começando dessa forma, é o seguinte: ela não consegue manter o instrumento afinado, né? Ela tem sempre aquela impressão, né, que, pô, mas parece que meu instrumento está desafinado, parece que meu violão está desafinado. E aí eu não esqueço de como, quando eu comecei a tocar violão, né, eu era assim, adolescente, criança para adolescente, para pré-adolescente ali, né, e aí eu lembro que o meu violão não dava conta de afinar o violão. E aí eu pensava assim que a primeira coisa que você precisava saber, né, para aprender a tocar violão era afinar o violão. Só que depois eu fui descobrir que afinar o violão é uma coisa que exige muita prática. Então você não vai aprender de uma hora para outra. Você vai aprender ali como que afina, as notas, tudo, mas você precisa praticar várias vezes, né? E eu acabava fazendo o quê? Tinha um bar perto da minha casa, eu levei, né, o violão meu primeiro violão, um dia eu conto essa história para vocês do meu primeiro violão. Eu levei lá para alguém afinar, né? E aí falei, alguém sabe afinar violão aqui? E um rapaz falou, não, eu sei. Aí ele pegou meu
pegou meu violão, foi afinar e arrebentou, estourou a corda, sabe? Daí no que ele estourou, ele ficou sem graça, me entregou o violão assim, né? E eu voltei pra casa assim, sério mesmo, eu tava quase chorando, porque eu pensei, pô, agora não vai dar pra me tocar mais violão, porque tá sem corda, né? Tá sem as cordas, né? Rebentou, estourou uma corda, vou ter que comprar outra corda. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas Fred, tem que afinar o violão, né, pra tocar violão? E a resposta é sim, seu violão precisa estar afinado, até pra você treinar seu ouvido. Porém, você às vezes não vai saber afinar o violão tão bem. Então, o problema que a pessoa encontra é exatamente esse, como que ela mantém o violão afinado. Outro problema frequente é o seguinte, a pessoa começa a pensar assim, eu não levo jeito. Ou seja, eu não tenho dom, né? Eu não levo jeito para isso. Porque ela começa a ver, não, mas não estou conseguindo fazer nada, não levo jeito para isso. Só que aí eu vou falar a verdade para vocês. Realmente, se você começar na prática, você vai perceber que 95% não vai levar jeito. 95%. Se você começar, não, deixa eu buscar um vídeo aqui e tentar começar tocando essa música aqui. Pode ter certeza que você vai cair nesses erros, né? E vai pensar assim, não, eu não levo jeito para isso. Eu não tenho dom. Só que aí é que tá. Aí é que tá. Por que você pensa isso? Porque você encontra um muro na sua frente. Quando você vai para a prática, você está simplesmente colocando um muro na sua frente. Só que para aprender violão, você precisa subir degrau por degrau. Sobe um degrau, sobe outro degrau, sobe outro degrau. E para você subir degrau por degrau, você precisa de uma coisa que eu vou te mostrar aqui agora. E esse é um dos segredos para aprender a tocar violão. Você precisa disso daqui, ó. Entender, praticar e dominar. Ou seja, isso aqui é o que você precisa. Antes de você praticar, você tem que entender, né? E juntamente com o que você vai entendendo, você vai praticando. E no mesmo momento você vai perceber que com a união dessas duas coisas, você começa a dominar o instrumento. Você começa a dominar o violão. Exatamente. Agora, posso te falar uma coisa? Por que as pessoas confundem teoria com base? Né? Quando eu falo entender, né, eu estou falando que você precisa saber ter uma base para começar. Você precisa ter uma base, saber o que você tem que fazer primeiro. Você precisa ter uma base para você começar. E quando a pessoa vai direto para a prática, né, ela não tem essa base. Ou seja, ela já começa direto na prática ali. E aí as pessoas confundem teoria com base. Deixa eu te explicar. Teoria é quando você começa a estudar nome de nota, quando você começa a estudar partitura, quando você começa a estudar ritmo, quando você começa... Ou seja, isso é teoria musical. E eu não estou dizendo aqui que você precisa de saber teoria musical para você começar a tocar violão. Então eu quero deixar bem claro isso para você. As pessoas confundem teoria com base. O que eu quero te mostrar durante essa aula, eu quero te dar essa base para tocar 5 músicas, poder saber exatamente o caminho para tocar suas 5 primeiras músicas nos próximos 30 dias. Então, o que eu quero que você entenda é que base é diferente de teoria. Eu não vou ficar ensinando teoria para você aqui. Eu vou continuar na prática. Porém, eu já não vou chegar aqui e começar. Aprende essa música aqui. Aprende isso aqui. Não é assim. Porque senão você vai tentar na sua casa e não vai conseguir. É o que a maioria faz. Entendido? Então, ó, o entender que eu estou falando é você saber a base necessária para você começar a fazer. E aí é que vai entrar 2 assuntos extremamente importantes que eu vou falar daqui a pouco. Por que é importante entender? Eu sempre costumo contar uma história que é o seguinte, quando eu comecei, para quem não me conhece aí, né, eu tenho escola de música desde 2002,
E quando eu comecei a escola de música, tinha aquele pessoal, tinha que fazer o serviço de banco, né? Da escola. Não quando eu comecei, assim, uns 6 anos, 7 anos depois que eu comecei. Porque no começo não tinha nem que ir no banco, porque não tinha dinheiro nenhum, né? Mas depois começou a precisar ir no banco para pagar a conta. Não pagava nem as contas, né? Mas, enfim, voltando aqui. Aí o que acontece? Eu tinha um amigo e funcionário, né? Eu, na verdade, sou amigo de praticamente todos os meus funcionários, que já passou, todo mundo, né? E aí o que acontece? Eu tinha um amigo e funcionário que ele, né? Ele ia nesse banco, serviço de banco para mim. E quando eu estava explicando para ele o que tinha que fazer, ele já estava lá na porta da escola já querendo sair para ir, mas eu não tinha nem explicado para ele o que ele ia fazer. E aí, de repente, ele pegava e saía, né? Quando ele voltava, às vezes ficava coisa sem fazer, ficava um monte de coisa que ele não tinha entendido direito. Mas por que isso acontecia? Porque ele tinha uma certa ansiedade para ir fazer, sair fazendo. Né? Tem gente que não pode nem falar, vai lá e faz, né? Porque a hora que você fala, ele já está fazendo há muito tempo. Então ele já saía fazendo as coisas sem entender direito. E isso acabava prejudicando porque acontecia o retrabalho. O que é o retrabalho? É quando você aprende de um jeito e aí depois você tem que desaprender o que aprendeu para aprender do jeito certo. Por que é importante entender? Porque quando você não entende, né, e sai fazendo, você acumula vícios, né? Ou seja, é como se você tivesse aprendido do jeito errado, né? E você começa a fazer de um jeito que depois, na hora de você fazer o certo, você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, na hora de fazer o jeito certo, né, você vai ter um que eu chamo de retrabalho, né? Retrabalho é você ter que desaprender para aprender. Né? E eu acredito que alguns de vocês aí, né, provavelmente vai ter esse problema aqui, né, de desaprender para aprender. Eu já tive milhares realmente de alunos e, assim, centenas deles, né, chegava e fazia a coisa tão errada que ele tinha que desaprender aquilo para fazer do jeito certo. Né? E é por isso que é tão importante você entender, né, antes de sair fazendo. Eu quero falar aqui para vocês quais são as vantagens, né, de você aprender utilizando um método. A maior vantagem é você economizar tempo. Quem aí fala assim, eu não realizei meu sonho de tocar violão até hoje porque eu não tenho tempo. Então, com o método EPD, você vai economizar tempo, porque você vai usar aí 10 a 30 minutos do seu dia para realmente ter resultado, quando você saber usar esse método, que é o que a gente vai usar. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é economizar dinheiro. Quem aí gosta de economizar dinheiro? Aí, Fred, não é grátis. Deixa eu te falar uma coisa. Tempo é dinheiro, não é? Então, se você ficar pegando vídeo aí na internet, ficar 1 a 2 horas em cada vídeo, você está perdendo tempo e, ao mesmo tempo, você está perdendo dinheiro, porque o pessoal não fala que tempo é dinheiro. Outra coisa, às vezes você está indo ali num professor, né, particular ou então alguma coisa assim, e aí você descobre, depois que você conhece o método EPD, que você está aprendendo da forma errada. Aí você vai economizar dinheiro? Sim. Realmente, quando você conhece o método EPD, você economiza dinheiro. Outra coisa que acontece, sabe o que é? Você começa a dominar o instrumento. Sabe o que é dominar o instrumento? Quem aí sabe me falar o que é dominar o instrumento? Uma das coisas, né? Porque tem várias coisas que a gente pode falar que é dominar o instrumento. Quando você domina o instrumento, você não tem medo de tocar para alguém. Ou na sua igreja, ou para alguém de sua família. Você não tem medo. Você pega o instrumento, você fica assim meio receoso ali na hora, mas você começa e toca. Por quê? Porque você domina. Dominar, deixa eu te falar uma coisa que você domina aqui, ó. Pensa uma coisa que você domina.
Pensa uma coisa que você domina, ó. Vamos pensar uma coisa aqui que todo mundo domina. Por exemplo, leitura, né? Ler. A maioria das pessoas domina leitura, né? Consegue ler. Você tem medo na hora que você vai ler? Na hora que você vai ler para alguém assim, você tem medo? Se você não dominar, claro que você vai ter. Outra coisa, dirigir. Você tem medo na hora que você vai dirigir? Se você não dominar, é claro que você vai ter. Mas se você domina, você tem medo? Então, um dos maiores benefícios de você usar o método EPD é você dominar o instrumento. E dentro de dominar o instrumento, eu estou falando aqui de você não ter medo para tocar para alguém. Isso aqui vai acontecer. Posso falar outra coisa? Bem importante, que vai acontecer também? Você vai conseguir tocar suas músicas favoritas. Sabe por que que muita gente desanima de tocar violão? Porque a pessoa não consegue tocar suas músicas favoritas. Então a pessoa consegue tocar várias outras músicas, várias outras coisas, mas ela não consegue tocar o que ela realmente quer tocar, que é a música favorita dela. Agora, quando você domina, você mesmo vai lá e aprende a sua música favorita. Esses dias tinha um rapaz, né, que mandou uma mensagem para mim aqui, e ele estava querendo tocar uma música que chama Mãe, porque era aniversário da mãe dele. Isso assim, foi em janeiro, quando foi em março, ele era aniversário da mãe dele, que é agora, né? Isso foi em janeiro. E aí ele chegou, né, e falou: "Pô, queria aprender, Fred, a música Mãe, do sei o quê". Eu não conhecia, para te falar a verdade, do Rick Renner, se não me engano. E aí ele queria tocar essa música, né? E ele não dominava ainda o instrumento. Ele estava em processo de domínio. E aí ele falou assim: "Fred, tem jeito de você me dar a cifra inteligente? Daqui a pouco você vai entender o que é cifra inteligente dessa música". E eu, né, como desde sempre eu nunca gostei de dar o peixe para os meus alunos. Eu sempre gostei de ensinar eles a pescar. E aí eu falei: "Ó, dá a música prontinha ali, eu não vou te dar não, mas eu posso te ensinar a dominar ela, a pegar ela". E aí eu comecei a falar coisas que ele já entendia do curso, né, de me acompanhar e tudo mais, e ele começou a usar aquelas coisas e conseguiu, né, tocar, conseguiu tirar a música, né. Isso por quê? Porque ele estava já nesse caminho de dominar. Então, quando você domina, você toca as suas músicas favoritas. Exatamente, essa é mais uma vantagem. Tem dois maiores segredos para quem quer dominar o violão. Quando eu digo segredo, né, eu estou querendo dizer coisas que você nunca viu no YouTube. Então, eu não vou chegar aqui agora e vou falar: "Pô, é isso aqui que é o segredo". Não, isso aqui eu vi no canal do fulano aqui. Não, não, não. Vou falar coisas que realmente você não viu, né. Um dos maiores segredos para dominar o violão, sabe o que que é? Na internet não tem cifras corrigidas. A maioria das cifras que tem na internet são cifras que estão fora de lugar ali, o lugar das notas. Então, o que que acontece? Você vai lá e pega uma cifra daquela lá, e aí vai imprimir, tá tudo fora de lugar. Você começa a tocar, você começa a aprender errado. Então, um dos maiores segredos é usar uma cifra corrigida. Usar uma cifra corrigida é essencial para que você aprenda. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando você tem ali fora do lugar, né? Você tem ali a cifra com a letra. Para quem não sabe, a cifra é aquela onde vem a letra da música. Quando você tem ali fora de lugar, né? O que que acontece? Você toca e você às vezes troca fora de lugar. É como se você estivesse tocando uma música aqui, ó, dessa forma, ó. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Então eu troco a nota aqui, ó. Eu desço nessa solidão,
Espalho coisas sobre. Você viu que eu troquei no momento errado? Porque a cifra está fora de lugar. Outra coisa que com a cifra corrigida você consegue é saber quantas vezes você vai fazer o ritmo de um acorde até o outro. Então vou lá e toco esse acorde, ó. O ritmo é isso aqui, ó. Quantas vezes eu vou tocar o ritmo de um acorde para outro? Uma, duas. Então eu sei quantas vezes eu vou fazer o ritmo. Eu não preciso ficar tentando acertar ali. Eu sei quantas vezes eu vou fazer. Então, isso só a cifra corrigida possibilita para você. A cifra onde vai te mostrar, você vai fazer o ritmo uma vez, duas vezes. Depois você vai fazer o outro duas vezes. Então, em cada acorde. Então, isso é uma cifra corrigida, que é coisa que você não encontra na internet, na cifra clube, nessas coisas. Você não vai encontrar. Ali no cifra clube você vai encontrar a cifra. Porém, às vezes não vai te mostrar quantas vezes você vai tocar o ritmo, quantas vezes. E isso para um cara, para uma pessoa que já tem assim o ouvido bom, que é 5% da população mundial, beleza, vai dar certo. Só que para uma pessoa que tem o sonho de tocar violão e essa pessoa ela não tem tanta, né, o ouvido tão bom, que é 95% da população, é por causa dessa pessoa que eu tô aqui. E se você se encaixa nessa pessoa, você precisa de conhecer a cifra poderosa, cifra inteligente. Isso vai fazer você realmente tocar de uma forma que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: quanto tempo que você toca isso aí? Como que você aprendeu rápido assim? A pessoa vai perguntar isso. Então, um dos maiores segredos para você realmente dominar o instrumento é desde o início, você já começar utilizando uma cifra corrigida. O segredo 2 é você ter intimidade com o instrumento. E posso falar para vocês o que vocês vão ter que fazer a partir de agora para ter intimidade com o instrumento? Intimidade com o instrumento vai partir do seguinte, ó. Você tem que pegar o instrumento todo dia. Pegar o instrumento todos os dias. É como se fosse escovar dente. Ai, Fred, mas escovar dente é diferente, né? Você vai falar para me pegar o instrumento todo dia, mas não tem tempo, Fred. Nem que seja por 10 minutos. Ó, muitas pessoas pensam assim, ó. Ah, Fred, pegar o instrumento todos os dias, nem que seja por 10 minutos. Muitas pessoas falam assim: ah, Fred, mas não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Deixa eu te perguntar, 10 minutos você tem? Só para te dar um alerta, 30 minutos é 2% do seu dia. 28 minutos. 2% do seu dia. 30 minutos é 2% do seu dia. Muitas pessoas gastam 30 minutos rodando o Instagram, vendo a vida dos outros. Rodando ali o Facebook, vendo a vida dos outros. Gasta esses 30 minutos. E para você ter intimidade com o instrumento, eu estou te pedindo 10 minutos. Por quê? Claro, vai ter dia que você vai ter mais tempo para estudar um pouco mais. Você estudar 30 minutos, que é 2% do seu dia. Mas eu quero que todos os dias você pegue por 10 minutos. Mas beleza, pegar o instrumento todos os dias. Muita gente vai falar, mas eu não vou conseguir. Nem que seja por 10 minutos. Essa é uma forma de você ter intimidade com o instrumento. Para você pegar o instrumento todos os dias. Tem uns passos. O passo 1, sabe o que é? É você deixar o violão no lugar visível. Se você guardar no guarda-roupa, no armário ou em qualquer outro lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer. Você vai esquecer do seu sonho. Você vai lembrar do seu sonho, sabe quando? Quando não tiver mais jeito de você realizar seu sonho. Então você vai esquecer do seu sonho. Então o que eu estou te pedindo é o seguinte: deixa o seu instrumento no lugar visível. Ah, Fred, mas lá em casa tem muita criança e aí eles vai estragar meu violão.
O que mais estraga violão, sabe o que que é? Guarda-roupa, capa, colocar violão na capa. O que mais estraga violão, sabe o que que é? É deixar o violão parado. Isso estraga violão. E eu tô falando mentira? Alguém aí que tá com o violão parado, me fala se o violão tá novinho. Alguém que tá com o violão parado, me fala aí, meu violão tá parado, mas tá novinho. Pode ter certeza que seu violão, no mínimo, ele tá empenado. No mínimo. Entendeu? Então, ó, instrumento parado, sonho não realizado. Instrumento parado é o que faz estragar. Então, não preocupa, coloca seu violão no lugar visível, de preferência num lugar aonde você vai até mesmo estudar o seu violão, né? Quando eu falo lugar visível, é num lugar onde você vai, ó, cheguei de serviço, fui lá na varanda, meu violão tá lá, tal. Agora, lembra de uma coisa, né? Não vai colocar seu violão no tempo, né? Tem que ser num lugar onde também, né? Não pode ser lá no quintal, né? Tem que ser num lugar aonde você vai, né? Você pode, por exemplo, estudar na varanda, mas deixar seu violão ali no seu quarto, num lugar visível. Beleza. Essa é uma das coisas, né? Agora, sabe qual que é o passo 2? O que que é ter a agenda, Fred? É ir lá e marcar exatamente o que eu vou te mostrar agora. Os horários que você, né, vai precisar colocar na sua rotina aí, né? Quando eu falo na sua agenda, você não precisa comprar uma agenda, mas colocar na sua rotina para que você consiga estar presente, para que você consiga realizar. Posso te falar uma coisa? Quem começa as coisas e para pela metade, é melhor nem começar, que dá azar você parar pela metade. Imagina, eu te peço o seguinte, começa e termina. Vai lá e agenda, né, o horário que você vai estar presente no seu sonho e comunica às pessoas, né? Você tem aquele amigo que quer, né, jogar futebol ou quer fazer igual na semana, eu não posso, semana eu tô na semana do violão, que quer às vezes te levar para o bar, você fala: "Não, essa semana não, essa semana eu tô para realizar meu sonho de tocar violão". Se fosse fácil, todo mundo faria. Me fala uma coisa, quando você sair aí na porta da sua casa, né, você vai achar em toda esquina vai ter alguém que toca violão? Bem, de verdade? Não, provavelmente não. Você vai achar alguém que toca viola? Provavelmente não. Então, todos os 2 vão ser difíceis, porque se fosse fácil, todo mundo faria. O que que é fácil? Usar o Instagram é fácil, né, porque todo mundo sabe fazer, né, e ficar lá rodando lá o feed lá do Facebook é bem fácil. Então todo mundo faz. Mas tocar violão, tocar viola não é fácil. Mas posso falar, ó, é simples ou é bem mais simples para quem conhece o método de Fred Maciel, chamado método EPD. Então é com você, violonista! Vai lá e faz, meu povo! Valeu! Aê!